Bom, vou tentar falar bem rapidamente, contextualizar, né, esses poemas. Sebastião Chualete, como você pode perceber facilmente, são poemas que tematizam a questão da doença, né, experiências médicas, experiências de internação pelas quais o Sebastião passou, sobretudo nos últimos 10 anos da vida dele. Passou por algumas cirurgias, algumas graves, outras uma gravidade menor, e essas experiências se refletem, né, de alguma maneira, na poesia do Sebastião. Enfim, ele dá um tratamento bastante interessante, né, enfim, essa, essa questão marcante, né, da vida dele. Enfim, interessante pensar como que isso se reflete na obra poética dele. Em algumas entrevistas ele chega a falar dessas internações, dessas cirurgias pelas quais, pelas quais ele passou. O falecimento dele, que acontece em 2003, é um falecimento, ele morre por problemas cardíacos, né? Isso vai aparecer no último livro dele de diferentes maneiras. Mas então, os poemas que eu selecionei, que eu vou comentar bem rapidamente, né, só para contextualizar e tentar ler esses poemas na sequência dentro de um contexto, são poemas escritos a partir então do livro que aparece pela primeira vez no livro Uma Incógnita, de 1991. E o tema esse tema da doença vai aparecer nos outros poemas também, que é a Ficção Vida, A Espreita e A Regra Secreta, que são os livros que ele publica na sequência. Quer dizer, é muito interessante ler esses 4 livros a partir dessa perspectiva médica da doença, das internações, da fragilidade do corpo, etc., que a gente percebe que tem uma certa história, né? Que é contada muito, embora isso também se discuta, seja uma questão que se discuta bastante na obra do Sebastião. O tema da biografia, o tema da representação biográfica, né, da autorrepresentação da biografia do poeta no poema, isso acontece de uma maneira muito dissimulada, né, de forma muito lacunar, de forma informe, né, e o Arrighi tem um texto sobre isso, né, que ele comenta que essa representação, né, da doença no poema não é uma representação que se verifica, né, de uma maneira de uma maneira muito fácil, né, que se torna visível de uma maneira, quer dizer, não é que ele faça um diário, né, dessa. Isso, né, lendo os poemas, isso fica bastante claro, né, essa questão sempre aparece de uma maneira, de uma forma lacunar mesmo, né, com alguns temas, algumas palavras que se referem ao ambiente médico, e alguma reflexão sobre a própria expectativa da morte, etc. Isso vai aparecer de maneira lacunar, né? Essa ideia de uma autobiografia lacunar, né? Para a qual o Davi Argut chama atenção, é interessante pensar no caso de Sebastião, né? É um pouco bem rapidinho da poesia do Sebastião, assim, né? Ela é uma poesia muito, né? Grandes críticos brasileiros, né, escreveram sobre a poesia do Sebastião. Falei do Arrighi, Luiz Costa Lima escreveu, João Barbosa escreveu, Flora Sissequini escreveu. Quer dizer, alguns dos nossos principais críticos literários refletem sobre a obra. Quer dizer, uma obra que não é tão lida quanto outros poetas, outros grandes poetas brasileiros, mas é uma obra que é bastante discutida, bastante amada, né, pela crítica brasileira, né? Então, levaria muito tempo, né, para falar dessa poesia de uma maneira mais completa, mas só para contextualizar, né, eu acho que o melhor modo de definir a poesia do Sebastião é pelo que ela não é, né, pelas recusas que ela faz, né? É uma poesia antilírica, uma poesia antilógica, né? Que se recusa a passar uma mensagem, por exemplo, ou se recusa
inclusive de se colocar num espaço, num lugar de ser interpretada, né, no lugar da representação. Ela é uma recusa à eloquência, à subjetividade, à melodia. O Duda Machado tem um texto, né, que ele analisa um poema bem interessante do Sebastião, chamado Falso Cantor, né, onde o Duda fala de uma recusa à melodia, né, na poesia do Sebastião, né? Então e a doença, eu acho que talvez entraria, né, nesse conjunto de recusas. Por exemplo, a recusa, a doença, você pode fazer toda uma discussão do tema da doença a partir da recusa do tema lírico, né, por exemplo, né? Mas há um gesto afirmativo, um conjunto de gestos afirmativos também na poesia do Sebastião, que é, por exemplo, a relação que ele estabelece com a cultura de massa, né? Algo bastante frequente. Um dos poucos poetas brasileiros que tratou isso com bastante recorrência, e é uma poesia que se singulariza, né, pelo tratamento das culturas, das diferentes culturas de massa, sobretudo o quadrinho, pelo qual ele era muito interessado. Pelos filmes de espionagem também, há muitos personagens, né, tanto de quadrinhos quanto de filmes de espionagem que aparecem, né, na obra dele. E também por uma exploração de diferentes modalidades de ironia, de auto-ironia, inclusive, o que é muito interessante é quando ele está falando sobre o tema da doença, né? Muitas vezes se nota um certo tom auto-irônico no tratamento da própria decrepitude, do próprio corpo em frangalhos, etc. Vai aparecer muitas vezes uma certa auto-ironia. Alguns desses poemas que eu selecionei tocam, né? Tocam nisso de passagem, né? Como eu disse, seria possível contar uma história, né, da relação médica do Sebastião Choalete a partir da leitura dos últimos 4 livros dele, os 4 últimos livros que ele publica. E em cada livro talvez a gente poderia identificar uma certa linha por meio do qual ele se relaciona, né, com o tema da doença, pelo qual ele vive a experiência da doença, né? Uma Incógnita, que é o primeiro desses livros, o livro de 1991, poemas, né, que ele reúne poemas aí do final dos anos 80, tem uma questão da descoberta, né? Me parece que é a primeira vez que ele passa por uma internação, não sei dizer, quer dizer, não conheço a biografia do Sebastião a fundo, não sei dizer se essa primeira internação já é uma internação grave, né? Mas tem alguns poemas, poemas inclusive bastante importantes da obra do Sebastião, que é a Ficção Morte. Aliás, não, minto, né? Há uma Incógnita, tem a Insônia, tem o poema A Insônia, que é um dos poemas importantes da obra do Sebastião, e tem um poema Uma Queda também, que ele descreve uma queda, muito provavelmente por consequência de um corpo debilitado, né? E esses poemas refletem, né, de alguma maneira. Na verdade, o poema chama Insônia, o segundo dele chama Uma Queda, e o primeiro chama Insônia Respiratória. A questão da respiração sempre vai ser, a questão do ar, da respiração, um tema bem que vai aparecer em todos esses livros, né? Depois aparece o tema do coração, mas no primeiro momento, que faz um pouco a gente concluir que os primeiros problemas não são problemas cardíacos, não são problemas respiratórios, né? Já que o tema do ar, o tema da respiração é tão recorrente, né? O poema Insônia Respiratória é um poema bem importante da obra do Sebastião, que ele faz uma comparação aí com um certo silêncio dos órgãos, né? Ele usa essa imagem de um silêncio dos órgãos, que seria, na verdade, uma representação da vida, da saúde, né? Ao contrário disso, esse corpo rumoroso, essa respiração que faz barulho, essa respiração que faz rumor, né?
seria a experiência pela qual ele está vivendo né, que seria a experiência da doença, né, da doença respiratória, né? Então esses dois poemas são poemas que aparecem, que marcam, eu vejo essa relação de descoberta com o funcionamento do próprio corpo, a descoberta da doença e no qual a doença ainda não aparece de maneira tão grave, né, quando vai aparecer no livro seguinte, A Ficção Vida, que ela abre justamente com um poema chamado A Ficção Morte, né? E aí a morte já se apresenta como expectativa, né? A morte já se apresenta como um fantasma, como uma expectativa, né? E também são poemas que descrevem, né, que tratam, a gente percebe que são poemas que falam de experiências mais duradouras de internação, né? A gente percebe algumas menções, algumas alusões a hospitais, a experiência da internação propriamente, né? Dessa série que eu identifico esse tema da expectativa de uma certa presença fantasmática da morte, né? A Ficção Morte é um poema bastante conhecido, né? Que se inicia com esse verso, penso no meu pequeno fim, né? Um verso bastante conhecido, né? de quem lê a obra do Sebastião, né? Mas tem outros dois poemas também, O Certa Luz, que tem aí que provavelmente descreve um diálogo com uma das irmãs, né, que elas acompanham. O livro Ficção Vida, inclusive, é dedicado a essas irmãs, são 3 irmãs que acompanham o Sebastião internado. E ele faz uma rápida menção a isso, né, nessa dedicatória, alguma coisa como momentos difíceis, me acompanhar em momentos difíceis, né, alguma coisa desse tipo, né? Então, Certa Luz é um diálogo, né, me parece um diálogo com uma das irmãs, e A Poética do Espirro, que é um poema bastante que tem bastante humor, né? Que é um poema que não que no livro ele está fora dessa parte, né? Os livros do Sebastião geralmente são divididos em algumas partes, onde se identificam alguns temas, e a Poética do Espirro está fora, né? dessa parte em que ele trata da internação, dessa primeira internação que ele tem, né? Na sequência, vem um livro do Sebastião chamado A Espreita, onde, em grande parte do começo do livro, a gente acompanha uma série de experiências de nado ou de caminhadas pela cidade. Um estudioso da obra do Sebastião, Franklin, que enfatiza bastante o tema da doença na obra do Sebastião, até faz uma comparação com do começo desse livro, A Espreita, com o conto O Homem na Multidão, de Edgar Allan Poe, porque, para quem lembra desse conto, né, vai lembrar que esse personagem que o Baudelaire identifica como a primeira experiência do Flaubert na modernidade, etc., ele é um homem convalescente, um homem que está se recuperando de uma doença, né? Nos primeiros parágrafos, essa questão da doença aparece, né, no conto do Edgar Allan Poe, né? Esse homem convalescente que anda pela cidade lembra, né, um pouco esse narrador, esse narrador de uma grande parte, né, do poema, do livro A Espreita, né? A primeira parte do livro toda relata um pouco essa experiência da convalescença, da recuperação de uma doença, de uma saúde, né? Mas isso é cortado com um poema, até que não é um dos poemas mais importantes, ou mais conhecidos, ou mais bem executados de Sebastião, que é Uma Voz Subsolo, que tem um poema um pouco mais autobiográfico do que os outros, né? Uma Voz Subsolo, né? Onde ele fala da doença de uma maneira muito clara, né? Muito autoevidente. E na segunda parte desse livro, o tema da doença, então, ele retorna, né? Se a gente pode
por um lado, identificar um certo sujeito convalescente da doença numa primeira parte, né, do livro, que eu não postei nenhum poema dessa parte, porque não cabia mais um post. Mas numa segunda parte a gente percebe que a doença ela retorna. Ela retorna, né? O final do livro A Espreita, que é um livro de 2000, um livro publicado, então, 3 anos antes da morte de Sebastião. Então, isso, né? A doença vai retornar, né? E por último, né? Que é o livro A Regra Secreta, o livro que ele publica em 2002, ele morre em 2003, esse livro ele publica em 2002. Nesse livro a doença ela é o grande tema do livro, né? E a doença é a última internação pelo qual sofreu. Há uma série de poemas, por exemplo, que funcionam como diários de uma UTI. E alguns poemas que descrevem sensações de vertigens, muito provavelmente provocada por medicamentos ou tonturas, diferentes tonturas, e etc., né? Quer dizer, a experiência de um corpo já bastante debilitado, uma sensibilidade que reflete esse corpo debilitado, né? E que um poema procura descrever por meio das sensações, das sensações do mundo a partir dessa debilidade, enfim. Há menos espaço para o humor e para a ironia nesse livro. E, curiosamente, o último poema do livro não é o último poema que o Sebastião escreveu, porque depois apareceram poemas póstumos, quer dizer, publicações, não poemas póstumos, mas publicações póstumas de poemas escritos em vida, né? Quer dizer, não psicografou nada, que é o Enigma de Ludwig, que é um poema conhecido também do Sebastião, é o último poema do livro, um poema que está aí no post, que vocês podem ler, e é um poema que eu diria que é um poema autobiográfico, né? Que descreve uma cena do Ludwig Beethoven, né? Uma certa situação, uma certa cena que teria ocorrido na vida do Beethoven às vésperas de sua morte, né? É um poema bastante bonito, que ele trata inclusive o Beethoven como um pós-romântico, que a gente poderia chamar de alguma maneira. O próprio Sebastião se identificava, né, como um poeta, um pouco ironicamente, né, como tudo na obra dele, mas se intitulava como um poeta romântico, no sentido de... Ele fala isso numa nota no último livro dele, que ele recebe uma bolsa da Fundação Vita, né? E ele faz um certo comentário sobre o fato de ele escrever um livro com planejamento, ter um plano para escrever um livro, que ele nunca escreveu o livro desse jeito e que, portanto, ele seria, por conta disso, um romântico, né? Alguém que escreve um pouco, de alguma maneira, ocasionalmente, quando tem algum tipo de inspiração, etc., né? É curioso, a gente poderia chamar o Sebastião como uma espécie de pós-romântico, né? Uma definição que teria que tomar cuidado com ela, mas enfim, né? De alguma maneira ele se encaixaria. E é o modo como ele se refere ao Beethoven, né? Como um pós-romântico, né? Nesse poema Um Enigma de Ludwig, que é um poema lindíssimo, né? Como eu disse. Então, quer dizer, interessante ler esses poemas a partir dessa questão, essa questão da doença, do enfrentamento, né, que esse poeta tem. É muito admirável, quer dizer, pensar que mesmo em situações extremas de vida, o Sebastião não parou de escrever poemas, quer dizer, não parou de refletir sobre essa questão que enfim, né, que acabou, né, com a sua vida nos últimos... imagino que escrevesse poemas em situações, né, muito, muito precárias, né, provavelmente em estados de grande debilidade, etc. E
é interessante pensar nesse sentido, inclusive, da literatura como, não como, né, a poesia pro Sebastião, não como a poesia como sendo a doença, mas a poesia como sendo uma saúde mesmo, né? A poesia como um modo, como um antídoto, né? Que é uma imagem que ele usa como um antídoto, né? A partir do qual o poeta lidaria com a vida enferma, né? Então, quer dizer, o que eu gostaria de falar, mais ou menos contextualizar esses poemas, né, a partir desse raciocínio da relação do poeta com a doença. Espero que vocês gostem dos poemas e aproveitem.